Olá, seja bem-vindo para assistir a mais este vídeo. Eu sou Antônio Léo e é um prazer poder falar com você. E hoje vamos falar aqui a respeito da importância da família. E como cristão ou como religioso, talvez você vai surpreender com o que eu vou dizer aqui. Mas fica aí para entender melhor a questão. Conforme no vídeo anterior, eu falei sobre o que é mais importante do que a religião. Se você não viu, está aí, pode assistir. Mas, você viu, continuando, eu disse que quando Deus preparou Noé para sobreviver ao dilúvio, ele disse, conforme lá Gênesis capítulo 7, versículo 1, diz, entra tu e a tua família na arca. Por que não poderia entrar só Noé e sua esposa? Não, claro, tinha alguns objetivos a mais, claro. No entanto, havia algo mais intrínseco ali. O que era? Era a questão familiar. Por isso, quando a gente fala em família, devemos lembrar que esta sim é uma instituição criada pelo próprio Deus, o Criador dos céus e da terra. Bem, mas Noé, conforme eu disse, quando ele tinha algo para resolver com seus filhos, com certeza ele chamava, e dava conselhos de um pai para os filhos, que eram 3. Bom, naqueles tempos aos quais eu estou me referindo, desde Adão até Moisés, passaram-se 2.500 anos sem ter profeta, e também não havia nenhuma instituição religiosa existente, a não ser no paganismo, é claro, já existia lá no Egito e outros lugares. No entanto, não relata-se que o povo de Deus naquele tempo tinha uma igreja, uma congregação, um lugar de reunião tipo formal. Eles adoravam a Deus, sim, mas de que maneira? Da maneira mais correta possível. Porque lembrem-se que eu disse que depois que entrar na Terra da Promessa ainda passaram quase 500 anos, até que o templo foi inaugurado. Aí sim começou realmente ali, ou seja, não 2.500 anos, mas cerca de 3.000 anos, sem haver nenhuma organização ou algo parecido com uma igreja na Terra. Mas como é que poderiam se manter unidos adorando a Deus? Justamente pela instituição família. E como posso afirmar isso? Porque veja que, contando o período de tempo, Deus deixaria o povo dele sem uma religião para seguir? Claro que não. Lógico que tinha que ser a religião que Deus aprovava. No entanto, o espaço foi tanto que depois as festividades duraram apenas cerca de 600 anos. Festividade que eu digo são aqueles sacrifícios, aquelas oferendas, ofertas e as cerimônias que foi dita através de Moisés. Mas antes disso, como é que se fazia? O exemplo de Noé é um exemplo clássico. Por quê? Conforme eu disse, Noé poderia ele sozinho sobreviver, ou ele e a esposa, ou ele e outras pessoas que Deus escolhesse. No entanto, foi a família. Porque quando Deus disse, entra na arca tu e tua família, ele não disse, entra na arca tu e teus irmãos de fé, ou tu e a tua igreja, ou tu e a tua congregação, ou coisa parecida. Mas a família. E por que Noé? Vamos pegar um exemplo que é o seguinte, só para relembrar que os patriarcas, eles não eram
apenas chefes de famílias. Patriarcas a quem eu refiro foi com o caso de Noé, Jó, Abraão, Isaac, Jacó e assim por diante. Eram eles que ocupavam o cargo não apenas de serem chefes, provedores materiais de suas famílias, mas também provedores espirituais. E por que provedores espirituais? Porque eles tinham a função de serem juízes, né, para julgar as causas de família, e também de sacerdote. E por que sabemos isso? Porque assim que Noé saiu da arca, a primeira coisa que ele fez foi oferecer sacrifício a Deus. Então estava ali a família dele sendo representada por Noé, com quem ele fez o pacto, ou aliança que perdura até em nossos tempos. Bem, mas e no caso de Jó? Jó, conforme nós podemos relembrar, ele era também um homem justo. E por que era justo? Não somente ele sozinho, mas os seus filhos também seguiam as normas que ele impunha. Por exemplo, é muito comum as famílias serem desagregadas, desunidas, mas o que é que nós podemos observar? E iam seus filhos à casa um dos outros e faziam banquetes, cada um por sua vez, e mandavam convidar as suas 3 irmãs a comerem e beberem com eles. Conforme esse relato de Jó 1,4, havia uma união. Eles faziam as suas festinhas, suas diversões ali entre eles. Logicamente já eram pessoas independentes, convidavam, mas ali com certeza sempre uma festa. Quem sabe talvez eles embriagassem um pouco, né, passavam do limite. Então Jó deixava quieto. Não, se ele soubesse alguma coisa, provavelmente chamaria a atenção deles, porque ele era o patriarca também daquela família. E aí, o que é que ele fazia? Mesmo não sabendo que nada havia de anormal, brincavam, divertiam e tal, né, os familiares ali, mas Jó preocupava com os seus filhos em sentido espiritual. Por que sabemos disso? Agora o versículo 5, que diz o seguinte, do capítulo 1 de Jó. E sucedia, pois, que, decorrido o turno de dias de seus banquetes, enviava Jó e os santificava, e levantando de madrugada, e oferecia sacrifícios, segundo o número de todos eles, porque dizia Jó, porventura pecaram meus filhos e amaldiçoaram a Deus no seu coração. Assim fazia Jó continuamente. Conforme vemos, Jó oferecia sacrifício por seus filhos. Então, ele, além de ser um pai exemplar, ele também cuidava da saúde espiritual dos seus filhos. Conforme estamos vendo, Jó, além de ser também um juiz, era também sacerdote, como outros homens, Abraão, Isaac e Jacó, conforme mencionado. Mas tem um exemplo que não é nada bom para nós que vivemos atualmente. Qual o exemplo? É o que não devemos fazer. É o caso de Eli. Sim, Eli foi um dos primeiros sacerdotes mencionados na Bíblia, quando entraram na Terra da Promessa. E aí, o que ele teve que enfrentar? Os seus filhos não eram lá essas coisas. Quando ele servia no templo, enquanto isso seus filhos também serviam. Só que ao invés de fazerem algo sério, eles estavam pecando, sim, dentro do templo. E aí, o que é que Deus mandou
falar para ele através de Samuel. Vamos ver o que diz esse relato de 1 Samuel 3, 12, 13, que diz: naquele dia suscitarei contra Eli tudo quanto tenho falado contra a sua casa ou família. Começarei e acabarei, porque eu já lhe fiz saber que julgarei sua casa para sempre pela iniquidade que ele bem conhecia, porque faziam-se seus filhos execráveis, não os repreendendo. Então, o problema de Eli era seus filhos. Eles faziam coisas erradas. E qual era o problema? Que ele não os repreendia. Se repreendia de uma maneira muito calma, talvez muito conveniente para os filhos. Poderia dizer até que Eli era conivente com o erro dos seus filhos. Porque a Bíblia diz que os pais não pagam pelo erro dos filhos, nem os filhos pelos erros dos pais, certo? Mas, neste caso, sim. Por quê? Porque quando o pai via os filhos, ou sabia que estava fazendo coisa errada, simplesmente chamou a atenção deles, mas de uma maneira tão mansa que nem fez cócega, podemos dizer. 1 Samuel, capítulo 2, e os versículos é o 23 e 24 que diz: e disse-lhes, ele falando para os filhos, por que fazeis tais coisas? Porque ouço de todo este povo os vossos malefícios. Não, filhos meus, porque não é boa fama esta que ouço. Fazeis transgredir o povo do Senhor. Possivelmente, esta era a forma que Eli repreendia seus filhos. E agora, querem saber o que aconteceu com Eli? Leia, por favor, porque estou aqui também estimulando você, pai, a ler para seus filhos. E ler, seus filhos vendo você ler a Bíblia, vai também querer seguir o exemplo, não é? Então, o que deve fazer? Não apenas dizer para o filho o que ele tem que fazer, mas dar o bom exemplo. E no caso de Eli, ele foi conivente com o erro. Então, se o erro fosse só do filho e tentasse tudo e não conseguiu, paciência, não é mesmo? Mas no caso de Eli, Deus puniu ele, conforme o relato que você está convidado a ler na sua própria Bíblia, o capítulo seguinte, do capítulo 2, os versículos seguintes, onde relata a respeito do que realmente aconteceu, somente o capítulo 3. O que aconteceu com Eli? Por ele ser conivente ou muito benevolente com seus filhos? Então leia e aprenda e aplique esta lição, porque hoje estamos em dias difíceis. E quem Deus vai salvar? Não tal denominação, não a outra, não. Não existe isso. A salvação, conforme já disse, ela é individual. Mas se você cumprir o papel como pai, um pai realmente que gosta de pôr ordem na casa, vai conseguir sim. Mas para isso exige um certo esforço. E com certeza, se fizer isso, Deus vai te abençoar. Certo? Então agradeço por sua atenção, por ter assistido até aqui. E aproveito para pedir que se inscreva no canal, aperte esse vermelhinho que tem aí na frente, se inscreva e comente, compartilhe e pode até fazer alguma crítica, que estou aqui para recebê-la com bom grado. Ok? Então, muito obrigado por ter assistido até aqui e agradeço até uma próxima vez. Ok?